beijo para você, meu amigo, e muito boa tarde para você. Olha, repercussão geral e repercussão negativa, claro, né, do aumento, do reajuste dos salários de vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários. Né? A gente deu isso ontem aqui, esse reajuste, hoje a gente traz a repercussão. O Instituto Projeto Público vai entrar com uma ação civil pública para tentar derrubar esse reajuste aprovado pelos vereadores nesta quarta-feira na Justiça. A gente vai falar sobre isso, a gente fala também sobre saúde, o Plano Nacional de Vacinação, como é que está sendo feita toda essa programação, toda essa programação. A gente conversou com o Geraldo Medeiros, que é secretário de Saúde aqui do Estado. Ele esteve com outros secretários de saúde do país inteiro, tentando definir aí como é que vai ser essa programação para Paraíba. A gente vai mostrar também aqui onde as vacinas para a Covid-19, né, vão ficar armazenadas, estocadas em João Pessoa. A gente fala sobre isso, a gente fala também sobre movimentos antivacinas, né, uma médica PhD em imunologia, ela combate esse movimento e ela diz que é importante que todo mundo se vacine. Isso e muito mais, inclusive as informações direto de Brasília com a nossa correspondente Fernanda Martinelli, é agora em primeiro plano. Olá, muito boa tarde para você. Olha, a gente começa com este assunto, com esta notícia que está repercutindo muito, que é a aprovação de reajuste dos salários de vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários aqui de João Pessoa. Nesse reajuste virou alvo de ação civil pública. O Instituto Projeto Público, dirigido pelo advogado Daniel Macedo, vai tentar derrubar essa manobra dos vereadores eleitos na Justiça. Deixa eu falar ao vivo com a repórter Juliana Teixeira. Ju, a gente apurou isso ontem, trouxe isso nesse assunto, discutiu esse assunto, eis que agora vem uma ação para tentar derrubar um reajuste que, pelo que a gente sabe, é ilegal. Além de imoral, é ilegal, né? Rejane, a notícia, né, foi repercutida amplamente. E aí ontem, né, a gente lembra que ontem houve aí a tentativa dos vereadores da mesa diretora de votar na surdina, silenciosamente, né, esse projeto de lei complementar que foi votado, foi aprovado pelos vereadores. A gente trouxe como é que foi o placar dessa votação. Teve vereador que foi contrário, né, principalmente vereadores que estão saindo aí dessa legislatura. Esse é o último ano, como é o caso de Lucas de Brito, Sandra Marrocos e também Humberto Pontes. Todos esses votaram aí contrários a esse reajuste. Segundo o presidente da casa, Corujinha, seria aí uma recomposição, porque, segundo a casa, faz muitos anos que os vereadores não têm esse reajuste. A gente foi tentar entender por que da ilegalidade, além da imoralidade, né? Mas existe uma determinação, uma orientação do Tribunal de Contas do Estado para que esse reajuste, quando ocorra 180 dias, ou seja, 6 meses antes do fim da gestão do prefeito, né? No caso aqui, o prefeito Luciano Cartacho, que está aí se despedindo. Isso porque o aumento não vai incidir apenas no orçamento da Câmara Municipal. E eu questionei hoje sobre isso, né? Alguns vereadores, se haveria mudança no orçamento. Eles disseram que não, o orçamento continua o mesmo, só que deve haver um remanejamento para tentar atender esse novo salário. No entanto, para a prefeitura, isso já não é a mesma regra, né? A prefeitura trabalha com orçamento que a gente vai trazer já, né? Que está sendo discutido na Câmara Municipal. E toda essa mudança já deve incidir aí e cair no colo do próximo gestor. Eu estive lá na Câmara Municipal na manhã de hoje, na tentativa de ouvir vereadores, mas vou te dizer, viu, Rejane, e você que está acompanhando o primeiro plano, eu acho que nem da Covid-19 se foge como se fugiu da nossa equipe de reportagem hoje na Câmara Municipal de João Pessoa. Puxei pelo braço vereadores, tentei buscar uma explicação, falei com integrantes da mesa diretora e nenhum quis falar a respeito do assunto. Esses que votaram aí a favor
somente Lucas de Brito se posicionou. Vou trazer já a fala dele, mas antes a gente vai ouvir o advogado Ricardo Cérvulo, que traz aí uma explicação de por que esse projeto de lei complementar ele pode cair. Vamos ver. É uma questão que deve ser analisada de forma completa. Veja, há um entendimento de tribunais superiores de que vulneraria, esse aumento dado depois das eleições, vulneraria a questão do princípio da impessoalidade. Isto porque as pessoas que fossem eleitas ou que já estão eleitas, elas estariam legislando em causa própria, dando aumento para si mesmo. Então, há sim uma polêmica envolvendo isso sobre a legalidade. Então, mas há uma corrente que também diz que é permitido até o dia 31 de dezembro do ano anterior ao ano da legislatura, porque passarão 4 anos sem a possibilidade desse aumento. A questão é que o Tribunal de Contas do Estado, ele fez um ofício circular fazendo uma recomendação. O ofício é o 018/2020, fazendo essa recomendação para que, caso as câmaras municipais tivessem a intenção, melhor dizendo, de fazer aumento de vereadores, o salário dos vereadores e o salário dos prefeitos, que isso fosse feito antes das eleições. Então, é uma recomendação. É lei? Não, não é uma recomendação. Mas isso pode gerar problemas com o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, inclusive para a aprovação das contas das respectivas câmaras municipais. Pois é, Rejane, quem também se posicionou já usando rede social foi o deputado federal Rui Carneiro, que ficou em 3º lugar nas eleições para a prefeitura aqui de João Pessoa. Ele disse que espera que o próximo gestor que chegue aí, Cícero Lucena, tanto Cícero quanto o próximo presidente da casa, da Câmara Municipal de João Pessoa, anulem aí esse projeto de lei que hoje eu conversei com alguns vereadores, a exemplo de Bosquinho, Bosquinho disse que ele não quis gravar, mas disse que foi surpreendido pelo projeto, que estava do lado de fora do plenário, que quando entrou o projeto já estava sendo votado. Ele disse que não foi discutido, A mesma coisa que também falou o vereador Lucas de Brito, disse que não passou nem pelas comissões, comissão de orçamento, a comissão que poderia ver também se a questão da constitucionalidade do projeto, também não passou pela CCJ, e a gente conversou com Lucas de Brito e ele colocou aí o posicionamento dele, que desde ontem ele vem também utilizando as redes sociais para se opor a esse texto. Vamos ver. São muitos os problemas desse projeto. Em primeiro lugar, é um projeto que viola o princípio constitucional da impessoalidade, porque ele foi votado depois das eleições, depois que conhecidos os vereadores e as vereadoras reeleitos e reeleitas. Então, você não pode aumentar o próprio salário sabendo já que está reeleito. A CCJ não teve sequer a oportunidade de apreciar essa questão da constitucionalidade, na verdade da inconstitucionalidade, porque o parecer não foi ofertado, a matéria não tramitou na CCJ, não tramitou nas comissões, foi uma votação realmente a toque de caixa e, portanto, a matéria se tornou também antirregimental. Ainda tem o problema da Lei de Responsabilidade Fiscal, que neste ano de pandemia trouxe a previsão de que a remuneração, o subsídio de agentes políticos, de agentes públicos, não poderia ser majorado. E, por último, o que também motivou meu voto foi a compreensão de que a matéria é completamente inoportuna. Nós estamos numa crise econômica, as pessoas estão perdendo seus empregos, são 14 milhões de desempregados no país, empresários, comerciantes fecharam as portas e ainda não conseguiram reabrir, donos de padaria, donos de restaurantes estão vivenciando todas essas dificuldades econômicas e a classe política brincando com a cara do povo. Pois é, Rejane, vê aí as exposições, A exposição do vereador Lucas de Brito é bastante clara, não há dúvidas sobre a inconstitucionalidade desse projeto e sobre a imoralidade
que você já vem ressaltando aqui no primeiro plano, né? Pois é, Ju, o Lucas foi certeiro, né, no que ele disse, na análise que ele faz disso tudo. Né? A gente tem aí uma coisa que é imoral, mas uma coisa que é ilegal, porque se vai contra a lei de responsabilidade fiscal, se desrespeita princípios da Constituição, como a impessoalidade, a anterioridade, então também vai contra o princípio da legalidade. Então você tem uma conjuntura aí de fatores que devem colocar isso por terra, que traz um impacto grande para a receita do município. Em momento de crise não tem cabimento. Agora, me chamou a atenção o que você falou. Você falou que conversou ali com o Bosquinho e ele dizia, olha, eu fui pego de surpresa, mas na hora de votar, votou favorável. Né? O João Corujinha disse, é uma recomposição. Recomposição de quanto? Né? Porque você vê um salário mínimo agora, que é 1.045, pode ser que aumente e vá para 1.088. Então, veja, né, que disparate, não tem sentido, não tem compromisso com as necessidades da população e com a situação que a gente está vivendo. Não tem sentido isso. Rejane, eu tentei também falar com a vereadora Elisa Virgínia. Ela que faz parte da mesa diretora, passou por mim. Falei, vereadora, vamos tentar explicar aqui essa situação. Ela riu. E disse que não queria se pronunciar sobre o assunto. E eu a questionei novamente, né, vereadora? A senhora faz parte da mesa diretora, o projeto veio da mesa diretora. Então é preciso o seu posicionamento. E ela ficou de buscar o projeto e voltar, e eu fiquei lá por horas esperando. Hoje eu também vou ressaltar que a sala de imprensa estava bastante quente, sem ar-condicionado, não tinha água, desligaram os microfones, né, das caixas de som de dentro da sala de imprensa. A gente não sabe, mas pode ter sido um movimento já feito a partir do dia de ontem para que a imprensa não pudesse compreender. O projeto de lei complementar não está presente no SAPL, que é o local onde todos os projetos de lei, requerimentos ficam à disposição para que as pessoas possam acompanhar, né, Rejane? Então, muita falta de transparência durante todo esse processo aí, para a aprovação desse projeto, como a gente diz aí, na surdina mesmo. Foram lá, tentaram fazer caladinho, mas já há um levante público, né? A gente vai trazer daqui a pouco mais informações sobre esse levante e um posicionamento da própria população, tanto que hoje, conversando com vereadores lá, eles disseram, Juliana, olha, a repercussão está tão negativa que eu acho que eu vou abdicar desse reajuste aí, porque já estão me puxando pelas ruas e dizendo, vereador, como o senhor fez isso? Pois é. Então, é bom que a imprensa, assim como nós e muitos outros colegas, né, caiam realmente e se debrucem a respeito desse reajuste. Claro, sociedade civil organizada também, né, Ju? Um internauta chegou a comentar lá no meu Instagram dizendo, olha, eu não sei nem o que é ajuste, quanto mais reajuste, né? Então, veja, é o que as pessoas... A gente tem 14 milhões de desempregados, a gente tem uma imensa população vivendo hoje abaixo da linha da pobreza, né? Aí tem gente dizendo, olha, falam muito do legislativo, mas não falam do judiciário. Uma pauta não exclui a outra. Não. Existem super salários no judiciário, precisa se falar sobre isso? Existe, mas esse aumento agora pontual está fora de série, fora de questão, simplesmente muito irresponsável. Agora, Ju, você falou de orçamento, e a gente está falando em orçamento, né? Se esse reajuste realmente se consolida, isso vai trazer problemas para o orçamento do ano que vem, mas eu queria que você falasse um pouquinho. A Câmara votou já o orçamento 2021? Não, Rejane, não votou. Existia aí a expectativa de que a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, entrasse em pauta hoje, para ser analisada pelos vereadores, mas ela não estava na pauta. E aí eu conversei também com o vereador Lucas de Brito, né, que foi um que conversou com a gente, e ele tentou justificar aí por que houve esse impasse hoje na votação. Vamos ver. A LOA parece que está com um probleminha ainda para questão da chegada de uma contribuição, de um adendo que a prefeitura estaria encaminhando. Então, isso daí está retardando a votação. A gente recebeu uma pauta hoje, uma ordem do dia, que não tinha a previsão da LOA. Não sei se vai ficar alguma sessão pendente para a próxima semana. Pois é, esse remanejamento, eu conversei com o Idevano Macedo, que estava lá, inclusive, tentando conversar com os vereadores para dar solução a esse impasse. É um remanejamento de 60 milhões de reais que a Prefeitura fez e que precisa da aprovação dos vereadores antes que Luciano Cartacho deixe essa gestão. Rejane, de volta contigo, já eu trago mais informações. Tá bom, Ju, combinado.
Olha, o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, o vice, além dos vereadores, foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. A diplomação foi hoje de forma virtual por causa da pandemia, da Covid-19. Nas redes sociais, Cícero declarou que ser diplomado pela terceira vez como prefeito da capital traz, acima de tudo, um senso de responsabilidade e de compromisso. Ainda segundo o progressista, o foco dele pelos próximos 4 anos vai ser trabalhar por uma cidade mais humana e digna para todos os paraibanos. Você está vendo aí o diploma do prefeito eleito Cícero Lucena. Em Campina Grande, apenas o prefeito eleito da cidade, o Bruno Cunha Lima, do PSD, vice, Lucas Ribeiro, do PP, e a vereadora mais votada nas eleições, Eva Gouveia, do PSD, devem participar presencialmente da solenidade de diplomação nesta quinta-feira. A solenidade vai ser no auditório do Tribunal do Júri, complexo judiciário que fica no bairro da Liberdade, lá em Campina, Os demais vereadores eleitos e suplentes devem acompanhar apenas a cerimônia. Eles vão ser diplomados no plenário da Câmara, tá? E olha, o governo federal incluiu novos grupos prioritários e a previsão de utilização da Coronavac, no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, mas não tirou a exigência do termo de responsabilidade que deve aí ser assinado por quem tomar a vacina que tiver aprovação com o status de uso emergencial. Esse ponto é bem controverso, motivo de muitas críticas por parte de especialistas. Vamos então aos grupos prioritários. São comunidades tradicionais ribeirinhas, quilombolas, trabalhadores do transporte coletivo, pessoas em situação de rua, população privada de liberdade. Além dos novos grupos, permanecem entre os prioritários trabalhadores da área de saúde, idosos acima dos 60 anos, indígenas, pessoas com comorbidades, professores do nível básico ao superior, profissionais de forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional. Então, segundo o governo, 49.600.000 pessoas vão ser vacinadas nas primeiras etapas, as primeiras 3 etapas do plano de vacinação, que vai durar 4 meses. Então, vamos lá. Nessa primeira fase, quem é que entra? Trabalhador da saúde, pessoas de 75 anos ou mais, de 60 anos ou mais, que estejam institucionalizadas. População indígena também, aldeada em terras demarcadas, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas. Essa é a primeira fase. Aí, na segunda fase, dentro desses 4 meses, entram pessoas de 60 a 74 anos. Terceira fase, pessoas com comorbidades. E aí, só depois, a imunização da população em geral. Isso deve, gente, levar 1 ano, 12 meses, essa é a previsão do governo federal. A vacinação ainda não tem uma data para começar, tá? O ministro da Saúde, que é o Eduardo Pazuello, projetou uma data provável, pode ser meados de fevereiro. A biomédica e PhD em imunologia, Sandra Mascarenhas, falou sobre esse plano. Aqui é o primeiro plano, então vamos acompanhar. A gente já tem uma que já foi aprovada, que já está sendo administrada, já começou, que é da Pfizer, que só tem um problema, que é o transporte dela, Ela precisa de menos 70 graus e o governo já apresentou um plano de transporte com caixas térmicas que conseguem manter essa temperatura por até 30 dias, trocando os gelos secos, tudo está no programa. A gente tem a de Oxford, que a vacina é a aposta do governo, A gente também está esperando esses dados serem avaliados, pela Anvisa. A gente tem a vacina que vai ser produzida pelo Instituto Butantan, que é a Coronavac. Essa vacina, ela também é uma aposta importante, E nesse plano, a novidade é que essas vacinas foram incluídas. Temos também a Janssen, a Moderna, todas essas que estão com eficácia acima de 90%, é algo absolutamente já seguro e eficaz para a proteção do da Covid-19. Tá aí, gente. O que vocês viram agora foi a doutora Mascarenhas falando dos tipos de vacina, tá? Agora sim, a gente vai ver o que ela diz sobre o Plano Nacional de Vacinação. O plano de imunização, ele está muito bem redigido, Só tem algumas coisas que a gente continua em dúvida. Primeiro, ele foi lançado num momento tardio, quando a gente tem vários países no mundo sendo vacinados já e que, portanto, já apresentaram esse plano,
né, muito anteriormente. E a gente ainda não sabe qual vacina que vai ser administrada no nosso país. A gente tem algumas encomendas, tem alguns contratos, mas nada ainda foi chancelado pela Anvisa. Então, o plano está muito bem escrito, a distribuição, a logística, ela vai acontecer até porque a gente já tem experiência no assunto, mas ainda a gente não sabe quando começa, não tem data e não tem a vacina que a gente vai utilizar, as vacinas que serão utilizadas no nosso país. Tá aí. Olha, a pesquisadora também falou dos movimentos anti-vacina, né? Ela diz que são um desserviço, que tem muita fake news envolvida nisso tudo e afirma com todas as letras as vacinas são seguras. Apesar de o governo não tornar a imunização contra a Covid-19 obrigatória, ela diz que todos nós devemos nos vacinar. É um desserviço, né, para a humanidade, porque eles não são baseados em fatos científicos, né? E a ciência, ela não é baseada em opinião, ela é baseada em resultados, né, que foram obtidos através de pesquisa. Então, a vacinação é a única forma que nós temos de erradicar a doença. E é importante frisar que quando você se vacina, você está fazendo uma metodologia de proteção coletiva. Se você se vacina, você se protege, mas você também protege a coletividade. Então, vacinar-se é uma questão de saúde pública. Todos devem ser vacinados. Não existe essa história de modulação genética, de câncer. Isso tudo são fake news. Tá aí. O primeiro plano conversou também com o secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros. Ele se reuniu ontem com todos os secretários de saúde do país para discutir o Plano Nacional de Imunização e o programa de vacinação que vai ser centralizado no governo federal, distribuído para estados que vão distribuir para os municípios. Ele também falou da Coronavac. Todos os estados estão receptivos a essa centralização da vacinação e ela ocorrerá como uma vacina comum, por exemplo, a vacina da gripe, da influenza, em que o governo federal distribui as vacinas com os estados repassam para os municípios. Cabe ao estado o acondicionamento dessas vacinas e montar estruturas e o treinamento, a capacitação dos servidores que já existe em decorrência de que nós temos o PNI, que é um Programa Nacional de Imunização, que é o mais amplo e o mais abrangente do mundo, com aproximadamente 24 tipos de vacinas. Então, nós acreditamos que não haverá problema no sentido de iniciar a vacinação assim que houver alguma vacina registrada, habilitada, submetida a um processo emergencial ou regular. E aí sim, provavelmente deverá ser a Coronavac, a vacina que é um processo emergencial ou regular. E aí sim, provavelmente deverá ser a Coronavac, a vacina que já está sendo produzida no Instituto Butantan, numa média de 1 milhão de doses por dia. E o país inteiro iniciará através, provavelmente, da Coronavac. Olha, quando as vacinas chegarem na capital, elas vão ser estocadas na rede de frio, que fica no bairro Água Fria. É uma central de armazenamento e distribuição de vacinas que foi inaugurada, inclusive, no início deste ano pelo prefeito Luciano Cartacho. A rede de frio tem o mais completo, moderno sistema aí de armazenagem de vacinas, de insumos de imunização. Você está acompanhando aí o local, né, o lugar, a estrutura. E tem capacidade também de armazenar mais de 900 mil doses de 18 tipos de vacinas em 20 câmaras. Como você está vendo aí, essas são as câmaras. Tá? Aí é que vão ficar as doses da vacina contra a Covid-19. Vou para o intervalo, volto já já com informações direto de Brasília. Até já. Olha, a gente está de volta, mas vai direto para Brasília, de onde fala a nossa correspondente Fernanda Martinelli com os destaques da capital federal. Fernanda. Olá, Rejane, boa tarde a você, boa tarde a todos. As peças continuam se movimentando na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Ontem, o Republicanos anunciou através do seu presidente, o deputado Marcos Pereira, que vai apoiar a candidatura do deputado alagoano Arthur Lira. Com isso, Lira ganha o apoio de mais 31 parlamentares. Só que vale lembrar
que, além dos parlamentares da legenda, Marcos Pereira também tem o respaldo dos parlamentares da bancada evangélica. Isso pode aumentar ainda mais o número de votos para a candidatura de Arthur Lira. De acordo com o próprio Lira, ele já teria cerca de 170 votos. Com a chegada dos republicanos, ele vai para mais de 200 deputados apoiando a sua candidatura. Existem conversações para que os parlamentares da esquerda, que são contrários a Rodrigo Maia, também apoiem oficialmente o deputado alagoano Arthur Lira. Ele conversou com exclusividade com a nossa equipe e falou sobre a sua visão em relação a essa chegada dos republicanos para a sua candidatura. Essa conveniência de pautas e de matérias e de propostas tem atraído vários partidos para que a gente componha um bloco que dê sustentação à casa, né? O Republicanos ontem foi muito importante, o deputado Marcos Pereira, ele era um forte candidato, vem para juntar forças, para agregarmos valores, para juntarmos e decidirmos como vamos fazer a Câmara de Todos na próxima legislatura. Está aí, portanto, Rejane, o deputado Arthur Lira, e um outro assunto que também está em destaque aqui em Brasília é o processo que trata sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. O Supremo Tribunal Federal começou a analisar ontem essa obrigatoriedade, já com o voto do relator do processo, o ministro Ricardo Lewandowski, que declarou que a vacinação compulsória não necessariamente significa vacinação obrigatória. Mas, de acordo com seu voto, os cidadãos que optarem por não tomar a vacina sofrerão restrições em relação à entrada, principalmente em lugares onde haja aglomeração de pessoas. Os demais ministros vão começar a votar esse processo hoje, a partir das 14 horas. Existe um outro processo em análise que diz respeito à vacinação de crianças. Alguns pais já declararam que não vão vacinar seus filhos por causa de posicionamentos religiosos e filosóficos. E esse tema também tem gerado debate aqui no STF. A previsão, de acordo com o presidente do STF, Luiz Fux, é de que os dois processos sejam analisados antes do recesso do Judiciário. A última sessão para análise desses processos acontece amanhã. Obrigada, Fernanda. Lamentável que a gente tenha esse movimento anti-vacina, né? Mas a gente torce para que todo mundo possa rever isso aí, se vacinar, se proteger e, obviamente, proteger a coletividade. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. Beijo bem grande para você. Fiquem agora com o Gerardo e o Muito Mais.